Olá, eu me chamo Felipe, moro em Crateús, um município do Ceará. Vi o seu vídeo sobre lobisomens de Sobral e resolvi lhe enviar o meu relato, que aconteceu na casa da minha sogra. E embora todos digam que o bicho que vi fosse um cachorro, eu tenho a plena certeza que não era, pois ele era bem grande e muito feio. Aquilo, com toda certeza, era um lobisomem. Tudo aconteceu em 2003. É costume, quase todo final de semana, eu e minha esposa irmos para a casa da minha sogra, que fica entre os municípios de Nova Russas e Ipueiras. Para chegar até lá, a gente pega a Topic. Porém, por sua casa ser bem afastada de tudo, a gente ainda tem que andar por uns 10 ou 20 minutos, por aquelas estradas de terra. Mas como é costume nosso fazer esse trajeto, nem ligamos muito para o cansaço. Bem, a minha sogra, como vive longe de tudo, sempre plantou e criou animais com seu esposo. E mesmo os dois sendo aposentados, eles preferem a vida do sertão, que é calma e sem nenhuma dor de cabeça. Eu e a minha esposa vamos para lá justamente procurar essa paz, que não temos morando aqui na cidade. Pois bem, eu nunca imaginei que um dia isso aconteceria comigo. Já ouvi casos de gente que viu um lobisomem e que até lutou com um lobisomem, mas comigo, por Deus, foi somente um avistamento, pois se ele partisse para cima de mim, eu não iria reagir. Tudo começou uma semana antes desse meu avistamento do bicho. Algumas galinhas e capotes estavam sumindo sem deixar rastros. Meu sogro, achando que eram os animais que estavam fugindo, resolveu deixá-los dentro de um galinheiro, feito por mim e por ele. Até aí estava tudo bem. Os sumiços pararam e a vida voltou ao normal. Porém, no outro final de semana, quando fomos na casa dos meus sogros, o pior tinha acontecido. Primeiro foi uma cabra que encontramos na porteira da casa. O animal estava morto com um grande rasgo na garganta e com parte da barriga aberta. Quando bati o olho nela, percebi que só podia ter sido ataque de uma onça ou de raposa. Mas assim que entramos na casa, descobrimos que o bicho que fez aquilo não era coisa desse mundo. O meu sogro me esperava deitado em uma rede no alpendre, e mal tínhamos chegado, ele já foi me chamando. Se achegue, homem, bora ali ver o que aconteceu com o galinheiro. Eu, muito ligeiro, fui seguindo ele, e de longe, avistei o galinheiro que estava todo quebrado, e sem nenhuma galinha, o capote. O meu sogro parou em frente dele e foi dizendo: "Tá com as 3 noites que acordei de madrugada com os barulhos das galinhas." Levantei e abri a janela, e vi que tinha uma coisa do lado de fora tentando entrar. Peguei meu facão e fui tentar espantar o bicho, que achei que fosse uma raposa. Mas quando cheguei perto do animal, tomei um grande susto, pois o bicho era do tamanho de um jumento. Mas mesmo assim tentei dar uma facãozada nas costas dele, e assim que dei umas 2 cutiladas, ele se virou e ficou em pé na minha frente. Felipe, não sou o homem de ter medo não, mas quando vi aquele bichão na minha frente, a minha única vontade foi correr, e foi isso que fiz. Dei meia volta e entrei para dentro de casa morrendo de medo. Aquele bicho continuou lá fora comendo as minhas galinhas, e eu nada pude fazer. No outro dia, quando acordei, não tinha mais nenhuma viva. E agora, são as cabras que ele está atacando. Meu sogro, o senhor Francisco, tinha em torno de 60 anos na época, e me contou isso me olhando nos olhos. Na hora senti que era verdade tudo o que ele estava me contando, e do nada cresceu um medo em mim, daquele bicho vir nos atacar. Porém, o meu sogro já estava preparado, e havia pedido um revólver e uma espingarda emprestada do seu irmão, e ficou vigiando a casa toda noite. O bicho até atacava, mas quando escutava os estampidos de tiro, corria mata dentro para se esconder. O meu sogro foi e ainda me disse: "Esta noite
Vamos ficar de vigia em cima do pé de tamarina. De lá dá pra ver onde as cabras ficam. E quando ele aparecer, a gente enche ele de bala. Mesmo com medo, falei que sim, mas torcendo para que o bicho não aparecesse. Quando chegou às 7 horas da noite, nós dois fomos para cima do pé de tamarina. E de lá realmente dava para ver onde as cabras ficavam. E no início da noite tudo estava muito tranquilo. Nem grilo aquela noite estava cantando. E até achei que o lobisomem não iria aparecer. Mas foi bem no meio da noite que aquele demônio deu as caras. Não notamos ele vindo. Não escutei barulho de passos e nem cansaço. Só notamos a sua presença quando as cabras começaram a correr em círculos. Meu sogro foi e me disse: "Olha lá, ele já está atacando elas. Bora descer e ir por trás da casa, assim a gente pega o bicho pelas costas." Depois de me falar isso, preparei a minha lanterna e a gente desceu do tamarindeiro. Então seguimos como planejado, indo lentamente pelo lado da casa. Assim que chegamos no cercado das cabras, o lugar estava o mais limpo do mundo. Só as cabras que estavam lá. Foi então que a gente começou a procurar por ele. Foi colocando a luz da lanterna entre as árvores, nos lados da casa, e nada de achar o infeliz. Foi então que resolvemos voltar para onde estávamos, pois pensamos que elas tinham se assustado com alguma outra coisa, já que não tínhamos encontrado nada. E foi enquanto estávamos voltando para o tamarindeiro que o pior aconteceu. Bom, eu estava a cerca de uns 5 ou 6 metros do pé de tamarina. O senhor Francisco vinha logo atrás de mim. Foi quando escutei um grunhido que nem de porco bem na minha frente. Na mesma hora, paralisei. Peguei a lanterna que ainda estava ligada e apontei para o tamarindeiro. E tive a visão do inferno. Vi aquele bicho de 4 atrás da árvore. O demônio estava só me observando. Paralisei de medo mesmo. Nem a minha voz saía mais. E mesmo com uma arma nas minhas mãos, não tive coragem para atirar naquele demônio. O bicho era muito estranho. Da cintura até o pescoço se parecia muito com gente, só que com muitos pelos. Mas da cintura para baixo era bem maior e meio torto. A cabeça dele era que nem de bode, com exceção de ter orelhas grandes, muito parecida com as de um cachorro, sem contar que tudo nele era desproporcional. De pele com certeza passaria dos 2 metros. Não atirei no bicho, mas o senhor Francisco, ao me perceber paralisado, puxou canela seca da cintura e deu 5 tiros naquela aberração, que deu um urro muito alto e estranho. Mas isso não foi o suficiente para ele ir embora, pois o bicho só deu uns 2 passos para o lado e ficou nos encarando ainda com mais ódio. Meu sogro, vendo que ele ainda estava ali, pegou a espingarda das minhas mãos e deu mais um tiro no bicho, que soltou outro berro, ainda mais assustador. E só aí que ele saiu correndo para dentro do mato. Eu, ainda paralisado, só fiquei olhando para aquilo tudo e pensando o tempo todo no apuros que passamos. Depois disso, a gente entrou na casa para carregar as armas e ficamos no alpendre esperando o lobisomem, que ainda urrou longe umas 2 vezes. Porém, não voltou. Fiquei com medo dele retornar, mas ele não retornou. Com o passar do tempo, meu sogro cercou a casa dele, com uma cerca de 2 metros, além de pôr grades nas portas e janelas. Se eu tivesse frente a frente com aquele lobisomem sozinho, ele com certeza me atacaria, pois não tive nenhuma reação de tanto medo que fiquei. A minha sorte foi estar junto com meu sogro, que teve mais coragem que eu. Até hoje meus parentes me chamam de medroso, por não ter largado um tiro no lobisomem. Mas isso é o que todo mundo diz. Difícil é estar lá, frente a frente com ele, pois é fácil falar. O difícil é fazer. Muito obrigado por contar o meu relato, Sam. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.
Boa noite a todos. O meu nome é Eduardo. Venho trazer um caso que aconteceu com minha mãe no ano de 1972. Ela e algumas amigas passaram por um apuros quando foram passar por uma estrada escura. Apesar delas não terem visto nitidamente a criatura que estava lá, elas afirmam que aquilo só poderia ser um lobisomem, pois fedia muito e parecia com um cachorro bem grande. A minha mãe conta sua história assim. Tudo aconteceu em 72, quando eu tinha meus 19 anos. Ainda fazia o segundo grau que hoje é conhecido como ensino médio. A escola em que estudava ficava em Ubajara, apesar de que minha casa era em Tianguá, uma cidade vizinha. Ia para lá por conta de que vários dos meus amigos estudavam numa referida escola, e junto a mim ia mais duas amigas, a Aldenora e a Cleia. A Aldenora hoje já é falecida, e a Cleia ainda mora em Tianguá, se não me falha a memória. Bem, a gente normalmente pegava um ônibus e voltava no ônibus, e às vezes, quando esquecia ou perdia a hora, íamos a pé mesmo. Davam umas 2 horas de caminhada mais ou menos. Era isso porque íamos pelo interior, e não pela BR, já que a gente tinha medo de acidentes ou de nos ocorrer algum crime. Bom, apesar de tudo, era bem comum a gente fazer isso. Não é à toa que depois que a Aldenora começou a namorar com esse rapaz, a gente passou a ficar em Ubajara até umas 8 da noite, que para aquela época era muito tarde. Mas fora isso, tudo sempre nos ocorreu bem. Nada de estranho aconteceu em Ubajara, nem no caminho que a gente costumava ir a pé. Tanto que nesse dia do acontecido, chegamos de carona com o pai do rapaz que a Aldenora estava namorando. Bom, foi assim. Estava perto do Natal. Era final de novembro para o começo de dezembro. Teve uma confraternização na escola, e a gente ficou por lá até umas 10 da noite. E nesse dia estava seguro, pois o pai do namorado da minha amiga iria nos deixar em seu carro, já que ele tinha um compromisso em outra cidade logo após Tianguá. Bem, a gente foi até a casa do rapaz e ainda ficamos por lá até umas 11 da noite. Só então que seguimos para as nossas casas. O pai dele, o senhor Severino, nos deixou na beira da BR, já que era muito tarde e ele ainda tinha que descer e subir a serra de Tianguá. Mas seu Severino já tinha feito muito por nós, por isso nem ligamos. Nós três nos despedimos dele e fomos indo em direção às nossas casas, que ficavam todas na mesma rua. Para chegar lá, tínhamos que passar por uma estrada que não tinha iluminação, já que os postes ainda estavam sendo colocados. Tinha casas, porém sem nenhuma iluminação. Um breu total. Eram uns 30 metros sem luz, e depois tinha uns postes, e então eram as nossas casas. Seguíamos tranquilamente por esse trecho da rua, quando de repente um cheiro podre subiu no ar. Era como fezes de galinha misturado com carniça. Fedia tanto, mas tanto, que senti os cabelos do nariz queimando. Era um cheiro tão horrível que me deu ânsia, e quase que vomitava ali mesmo. E no início nem pensamos que fosse um lobisomem, tanto que apressamos o passo para ver se conseguíamos fugir daquele mau cheiro, achando ser algum animal que estava por ali, em estado de decomposição. Mas o lugar estava impregnado com aquele fedor. E foi quando fomos chegando perto de um poste que ainda não tinha luz, que vimos algo que achamos ser uma pessoa, já que estava de pé. Porém, quanto mais a gente se aproximava daquilo, mais estranho a coisa ia ficando. O cheiro podre foi ficando mais forte, e percebemos que ele parecia cansado. Não era uma pessoa, era como um animal bem grande, um cachorro talvez, mas que estava de pé que nem gente. A Aldenor, ao ver aquilo, queria voltar e ir pela outra rua que era iluminada, mas como a gente já estava perto de casa, preferimos seguir por aquela rua e passar por aquele bicho. Então seguimos firmes e de olho naquele poste. Passamos e fomos seguindo o caminho.
E a coisa não nos seguiu, mas deu um urro feio e muito alto. Dali nós não vimos mais nada, pois a gente correu como nunca para a casa da Cleia, que era a mais próxima. Quando chegamos, olhamos para trás, porém não vimos mais nada naquela rua escura. O bicho havia sumido de lá, mas mesmo assim a gente estava em pânico. E só fomos ficar calmas quando entramos na casa da Cleia. Contamos do que vimos, mas não fomos levadas a sério. E nem tocamos tanto no assunto depois que isso nos aconteceu, já que o pessoal suspeitava que um homem ali da região virava um lobisomem, e tínhamos medo dele vir nos atacar em outra noite. Porém, isso nunca aconteceu. Aquela foi minha primeira e única experiência que tive com este ser. A minha mãe ainda passou por esse mesmo lugar de noite e nunca mais viu nada por lá. Depois que colocaram as luzes, tudo ficou mais seguro, mas o medo de ver aquilo de novo perdurou até o último dia de vida do sujeito que todos diziam que virava um lobisomem. Boa noite. Boa noite a todos. O meu nome é Fernando. Sou o cara do relato do prédio mal assombrado, que trabalhei como segurança por 4 anos. Bem, hoje o relato que trago a vocês não é meu, mas de minha avó, que faleceu em 1990, então com 91 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, porém a minha avó era de Pernambuco, e lá passou grande parte da infância e adolescência. Sua mãe, a minha bisavó, faleceu quando ela ainda era muito pequena. Então, após um tempo, meu bisavô arrumou outra mulher, e com ela teve uma menina. E agora minha avó tinha uma irmã. A sua madrasta a tratava como se fosse sua filha, e eles viviam muito bem. Meu bisavô tinha um sítio, que ficava perto de outros sítios, sendo só um pouco afastados um dos outros. E lá tinha uma criação de animais, que era de onde eles tiravam o sustento. Tinham um certo conforto. Bem, quando minha avó estava com 11 anos, ela já ajudava nos afazeres domésticos e na alimentação e limpeza dos locais onde havia as criações, que era de porcos, galinhas, patos e cabras. A minha avó, mesmo quando já idosa, sempre gostava de varrer ali, limpar aqui, cozinhar, mesmo com minha mãe falando para ela não se esforçar tanto, por conta da sua idade. Bom, voltando para o relato. Tudo corria de forma tranquila, até que começaram a acontecer coisas estranhas nos sítios vizinhos do meu bisavô. Animais amanheciam sem vida, outros parcialmente devorados, e isso estava causando prejuízo aos donos dos sítios. E depois de vários ataques, foi a vez do sítio do meu bisavô ser atacado. Quando a minha avó acordou, já encontrou seu pai furioso, com a espingarda nas mãos, e dizendo o seguinte: "Eu vou ficar acordado e irei pegar o bicho que está fazendo isso." E assim ele fez. Ficou várias noites vigiando até o sono lhe derrubar, mas ficou de prontidão no sítio próximo dos animais. Bom, quem presenciou os ataques diziam que o bicho era enorme, porém muito rápido. Quando os donos dos animais acordavam por causa do barulho dos bichos e iam lá fora, já era tarde demais. Só viam o animal se movendo em grande velocidade, deixando para trás um rastro de destruição. E às vezes, nem os cães que latiam eram poupados. O meu bisavô ficou chateado e, sem saber o que fazer, foi para um bar numa noite, afogar sua frustração em resolver o problema que o atormentava tanto. E todos, como sempre, foram dormir muito cedo, só ficando meu bisavô no bar bebendo.
ele chegou meio chapado e dormiu na sala mesmo. Bom, a minha avó acordou de madrugada com vontade de fazer xixi. E como naquela época os banheiros ficavam fora da casa, lá foi ela cheia de medo para fora. Foi quando, já fora de casa, ela viu um homem indo em direção da mata. E a curiosidade foi mais forte que o medo. E ela o seguiu para ver o que iria acontecer. A minha avó ficou numa distância boa daquele homem. E o homem parou, tirou suas roupas e deu 7 nós. Depois sentou nu sobre elas e começou a balançar seu corpo de um lado para o outro, e proferindo um dialeto desconhecido. Ele estava de costas, mas quando se virou ela descobriu quem era. Ele se tratava de um dos empregados de um sítio, que ficava a 200 metros do seu. O homem caiu no chão se contorcendo e gemendo, e foi aí que a transformação começou. E quando enfim terminou, ele havia se tornado uma espécie de porco misturado com gente, e não com cara de lobo. A minha avó, assustada, foi saindo de costas e se afastou de lá o mais rápido que pôde. E ao chegar em casa, acordou seu pai, que demorou para abrir os olhos, mas que ao acordar perguntou: "O que foi, minha filha?" E ela disse: "Pai, eu vi um bicho." "Que bicho, menina?" perguntou ele. "O bicho que está atacando as nossas criações", disse ela. E meu bisavô furioso falou o seguinte: "Que? Pois eu vou agora mesmo lá fora acabar com esse fio de uma égua, esse infeliz." "Não, pai, o senhor tá bêbado. Vai acabar sendo vítima nas garras dele", disse a minha avó. E meu bisavô se acalmou e disse: "Eu sei quem ele é, e amanhã irei pegá-lo." Após relatar quem era o sujeito e onde trabalhava, o meu bisavô mandou minha avó ir para a cama. Então ele pegou suas armas e a limpou com óleo e pano, como estivesse se preparando para uma guerra. E após o serviço, foi para o quarto dormir. Acordou bem cedo no outro dia e, após um café reforçado, foi em direção do sítio onde trabalhava o suposto homem que virava bicho, e viu ele logo na entrada, fazendo a manutenção da porteira. Chegou perto dele e disse assim: "Ô cabra, quero tirar algo a limpo com você." O homem arregalou os olhos ao ver a arma cruzada na frente do tórax do meu bisavô, junto com seu olhar fumegante. "Minha filha viu você indo até a mata para virar bicho. Então quer dizer que é você que está causando grande prejuízo a mim e a todos os donos de sítio aqui da região, não é mesmo?" Falou meu bisavô furioso. E ele respondeu: "Sou eu não, senhor", disse o homem suando frio. E meu bisavô disse assim: "Então quer dizer que minha filha está mentindo para mim? Olha só, seu cabra da peste, vou te dar só um aviso. Se eu te pegar virando bicho na minha propriedade, tu vai levar tanto chumbo na cara e no lombo que não vai dar tempo de tu fugir pra mata. Pra desfalecer por lá, tu já vai se destransformar sem vida." O homem, depois das ameaças, pediu as contas pro dono do sítio e sumiu de lá sem deixar rastros. E nem é preciso mencionar que os ataques aos animais cessaram de uma vez, e logo tudo voltou ao normal. Esse foi o relato da minha avó. Espero que tenham gostado, e uma boa noite a todos. Acho que nunca contei essa história para ninguém. Você terá o prazer de narrá-la pela primeira vez, já que é um caso antigo e muito assustador. Um relato contado a mim pelo meu próprio avô, pois ele também chegou a ver a criatura que rondava pelo seu sítio. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Leandro, tenho 49 anos e moro em São Paulo.
Porém, o relato que venho contar a vocês aconteceu em Alagoas, lugar da onde sou natural. Lá nasci e fui criado até meus 25 anos, que foi quando vim aqui para a cidade grande, tentar sorte na cidade de São Paulo. Hoje, graças a Deus, estou estabilizado. Tenho família, emprego e filhos. Sigo uma vida muito boa, mas ainda hoje sinto saudades do meu sertão nordestino, a comida da minha avó e as prosas dos amigos, que por lá ainda moram. Hoje se encontram vivos apenas meus pais e meus tios, que também presenciaram aquelas coisas. Deles ouvi mais detalhes e também quem que era o bicho. Mas isso fica para o fim do relato. Agora eu vou contar um pouco de como que era a nossa vida lá na roça, da nossa lida diária e do trabalho que todo santo dia a gente fazia. E vou logo começando com a história dos meus avós. Meus avós, boa parte da vida, foram muito humildes. Viviam da roça assim como qualquer outra pessoa do interior. Plantavam milho, feijão, macaxeira, entre todo tipo de legume. Inclusive, tinham uma horta muito grande, tanto que até chegaram a vender tomates e cebolas. Mas isso foi por um breve período de tempo. Com o passar dos anos, as coisas foram crescendo e começaram a meio que sobrar. Milho e feijão às vezes estragava, porque esqueciam, ou senão ficava muito tempo guardado, criava mofo e não servia para o consumo. Daí se deu a iniciativa para meu avô começar a vender suas coisas, o que deu muito certo. Com os ganhos, eles começaram a plantar cada vez mais. Porém, num certo dia, um conhecido do meu avô lhe fez uma proposta. Perguntou se ele não estava disposto a começar com uma plantação de tabaco, o que naquela época era bem comum e muito conhecido. O meu avô, que era muito chegado a um fumo de rolo, no mesmo instante gostou da ideia, e claro que começou a plantação de tabaco, pois suas terras eram grandes e férteis. Daria muito certo, e deu. Meu avô e esse amigo fizeram muito dinheiro. Era demorado o processo do feitio do fumo de rolo, mas quando feito, era rápido que ia embora, pois o pessoal daquela época gostava muito do pacaia, ou cigarro de palha como muitos conhecem. E quando nasci esse caos já tinha acontecido. Inclusive meu avô já era dono de algumas terras, o que se tornou seu outro negócio, mas isso também ficará para o fim do relato. Como as coisas deram certo lá no começo, o meu avô começou a contratar gente para trabalhar enrolando fumo para ele, onde o mesmo diz que fazia de 6 a 8 rolos por dia. É uma quantidade pequena porque o processo era lento e também muito repetitivo. A título de curiosidade, vou falar um pouco dessa arte que eles faziam. É algo que está quase sendo esquecido. Além do mais, tem gente que nunca ouviu falar do fumo de rolo. Bom, meu avô primeiro colhia aquelas folhas de tabaco que estavam mais amareladas, maduras como dizia ele. Primeiro deixava elas secarem por alguns dias e só então que enrolava, em uma espessura da grossura de 2 dedos, e então enrolava essa corda de tabaco em um sarrilho. Dali era só enrolar e torcer e deixar curando de 30 a 60 dias. E todo dia tinha que torcer umas 8 a 10 vezes, passando de um sarrilho para o outro. Esse tempo era para o fumo apurar e ficar no ponto de ser fumado, assim como contava meu avô. Sei disso por conta que trabalhei muitos anos nesse serviço, assim como meu pai, minha mãe e todo mundo da família. Era tipo um evento quando saía fumo novo. Se reunia conhecidos e vizinhos na casa do meu avô, e todo mundo debulhava um pouco do fumo de rolo. Cada um fazia seu pacaia e fumava, sem contar nos muitos forrós que eles faziam. Mas acho que até aqui falei demais. Porém agora vocês sabem como era o sítio dos meus avós e as coisas que tinham por lá, assim como também era nosso dia a dia. Pois bem, agora vamos para o relato de fato. Certa vez chegou um homem chamado Severino no sítio do meu avô, pedindo um emprego ali nas terras dele.
e que logo recebeu, pois estava bem perto da melhor época do fumo, que era o final de novembro e dezembro. O homem era muito trabalhador e inteligente, mas calado como ninguém. Só abria a boca para falar a coisa certa. O que era desnecessário, ele nem tocava no assunto. Junto a Severino, claro que tinha mais outras pessoas, umas 12 no total, dentre conhecidos e desconhecidos, sendo Severino um total desconhecido, mas que logo iria se tornar o melhor amigo do meu avô. Tudo começou no final de novembro. Numa certa manhã, os rolos de fumo começaram a aparecer mastigados, mordidos por alguma coisa. Meu avô colocou ratoeiras no quarto do fumo, para ver se pegava os ratos que faziam aquilo, mas que de nada adiantava. Os rolos continuavam a aparecer todos mordidos, o que de certa forma atrapalhou em muito a vida do meu avô, pois além de perder o produto, teria que esperar mais um mês para ter o novo rolo de fumo. Foi então que meu avô pegou 2 homens de segurança e os colocou como vigias, e foi aí que eles viram que estava mastigando os rolos. Certa noite, todo mundo da casa do meu avô se acordou com os estampidos de tiros. Foram mais de 6 no total. Ao saírem para fora, não encontraram ninguém vigiando o quarto de fumo. Só depois de muito tempo que ouviram uma voz bem longe gritando: "Aqui, aqui!" E os 2 homens de confiança do meu avô estavam cada um em cima de uma árvore. Eles desceram das árvores e meu avô foi indo na direção dos 2. E ao se encontrarem já foram falando para ele: "Patrão, a gente viu que tá comendo o teu fumo. É um lobisomem, patrão." "Conversa, homem. Conta essa história direito", respondeu meu avô incrédulo. Mas ao contarem a história tintim por tintim, ele viu que os homens não estavam mentindo, pois para tá 2 caboclos assustados daquele jeito, certamente foi algo muito feio que os assombrou. Tanto é que depois dessa noite, nenhum e nem o outro quis ficar ali vigiando. Quanto ao bicho, continuava a atacar e a aparecer nas terras do meu avô. Em uma outra noite, dias após esse primeiro avistamento, meu avô estava no alpendre da casa fumando seu pacaia e admirando a lua no céu. Foi quando viu entrar de 4 e correndo muito rápido uma coisa que ele achou ser um porco do mato, mas que quando a coisa chegou na porta do quarto do fumo, ficou de pé. Ele disse que a porta media certinho 2 metros e que para entrar o bicho ainda se agachou um bocado, o que de certa forma não era nem gente e muito menos um porco, não para ter aquele tamanho. Meu avô pegou sua espingarda calibre 22 e foi indo na direção do bicho. Mas antes de chegar no quarto, a criatura talvez tenha ouvido seus passos e saiu e ainda olhou para o meu avô. Ele apontou a espingarda e deu um tiro que seria certeiro no bicho, mas a coisa era ligeira demais. Se esquivou da bala e correu matar dentro. Quanto ao meu avô, seguiu para casa assustado e apressado, pois a espingarda era do tipo socadeira. Era um tiro e uma carreira. Então, após o tiro, ele voltou para recarregar e saiu lá fora, mas a coisa não se encontrava mais em sua propriedade. No outro dia, meu avô puxou Severino no canto e fez umas perguntas para ele, pois o bicho começou a aparecer com a vinda do homem. Mas o Severino, muito sério, falou assim para o meu avô: "Olha, patrão, sou homem justo. Se você acha que sou eu quem vira bicho, agora mesmo vou embora daqui. Mas saiba que eu sei quem é que está atacando a sua propriedade. É uma mulher." Meu avô, que nessas alturas já não duvidava de mais nada, perguntou ao Severino quem que virava bicho. E ele, em poucas palavras, disse assim: "Sabe a velha Raimunda, a conhecida de vocês? É essa mulher que vira bicho." Meu avô ficou com raiva do homem, pois a Raimunda era praticamente membro da família. Há tantos anos morava ali e se conheciam há bastante tempo. Porém, a mulher tinha um costume muito estranho. Não o único, claro. Dali,
Só ela que tinha um hábito de mascar o fumo. Fazia uma trouxinha e enfiava na goela. Depois que sugava todo o chorume do fumo, saía cuspindo pelos cantos. Então Severino fez a proposta de pegar o bicho para meu avô, o que de certo modo deu certo. Daí se descobriu que realmente era Raimunda, que estava comendo o fumo do sítio do meu avô. No dia do último ataque do bicho, meu avô matou um porco para comer no Natal. As vísceras entregou a Severino a pedido dele. E de noite todo mundo se reuniu ali para comer, inclusive essa dita mulher, a Raimunda, que foi uma das primeiras a ir embora. Severino, que havia prometido pegar o bicho para o meu avô, abriu os fatos do animal, juntou aquela goda de fezes com água e se banhou daquela estranha mistura, e foi se esconder dentro do quarto onde ficavam os rolos de fumo. Dizia ele fazer aquilo para o bicho não sentir o seu cheiro e nem perceber que ele estava ali, já que Severino diz que lobisomem sente o cheiro da gente de longe. Então, depois de tudo pronto, foram todos dormir, e em certa hora da noite, eles só ouviram os berros de algo que parecia ser um porco grunhindo de dor. A coisa que aparentava estar correndo passou pelo sítio do meu avô e se embrenhou no meio da sua plantação de tabaco e sumiu na escuridão da noite. Ao saírem para fora, viram Severino com sua arma em punho, e o homem, sem pestanejar, apenas falou assim: "Olha, amanhã é só esperar, que a tal da Raimunda não vai aparecer para trabalhar." E foi dito e feito. De manhãzinha ela não veio para o serviço. Foram até sua casa e nada encontraram por lá. E passou um dia, 2 dias e até semanas. E ela nunca mais retornou. Severino, que há pouco era um total desconhecido, havia se tornado o melhor amigo do meu avô, até um certo tipo de conselheiro. Já a Raimunda foi de amiga para uma total desconhecida. Ninguém mais ouviu falar da mulher, que nunca mais deu as caras no sítio do meu avô. Só depois de anos que enfim Severino contou a todos como soube que era Raimunda, que virava aquele bicho, e como que fez na última noite que o bicho atacou. Olha, fica aqui de ensinamento para vocês. Para descobrir se um homem, uma mulher vira bicho, basta olhar para os punhos, cotovelos ou joelhos. Se esses forem caliçados, pode ter certeza que essa pessoa faz coisa errada na meia-noite. Assim como a véia Raimunda. Eu vi quando aquele bicho entrou sem fazer barulho no quarto. Tava em pé que nem gente. Escolheu o melhor fumo e também o mais antigo. E se agachou e começou a mastigar. Eu só fui e peguei o bicho na traição. Dei-lhe 3 tiros nas costas, que a coisa saiu desembestada correndo. Nem viu da onde saiu os tiros, já que ainda tentou me dar uma zunhada, de tanto ódio que estava sentindo. Assim contou seu Severino com aquela voz mansa de um homem sabido do sertão. Um homem que espantou o lobisomem fumão das terras do meu avô, já que foi assim que ficou conhecido esse causo pela boca do povo. Infelizmente, com o passar dos anos, as coisas foram se modificando. Meu avô, que há pouco empregava de 10 a 30 pessoas no seu sítio, agora empregava somente pessoas da sua família, pois o negócio do fumo foi decaindo aos poucos. Inclusive, o seu Severino teve de ir embora, e nunca mais tivemos notícia do mesmo. Talvez tenha falecido, pois era mais velho que meu avô uns tantos anos, ou que talvez até esteja vivo até hoje, mas que talvez esteja bem velhinho. Não sabemos. Com a partida do meu avô em 2007, o meu pai vendeu as terras junto com a casa, de muitas memórias e histórias, e investiu no então novo negócio da família, na compra e venda de terrenos na cidade. Aos 25 anos, quando me formei, vim aqui para São Paulo, e desde então que nunca mais voltei para a minha antiga terra, a qual amava e amo até hoje. Deixo em seu canal essa história que há anos guardo comigo como lembrança, de momentos bons e ruins, de uma época que não volta mais. Muito obrigado, Sam. Que você tenha uma boa noite.
Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de não me identificar nesse relato, nem falar de que cidade sou, pois o que me ocorreu foi algo muito assustador, e nem fui levado a sério quanto a isso, pois acharam que eu estava mentindo sobre o que realmente aconteceu. Por isso, gostaria de usar o nome de Luciano. Pois bem, me chamem de Luciano. Tenho 32 anos e trabalho como servidor público na cidade em que moro. E isso que me ocorreu foi no ano de 2012, quando ainda era um rapaz. Hoje sou totalmente o inverso do que era naquela época, pois antes, quase todo fim de semana estava em festas ou serestas, e sempre ao meu lado estavam os meus amigos fiéis, que até hoje tenho contato. Inclusive, eles também viram aquele bicho que me atacou, mas mesmo assim nenhum deles acreditaram em mim. Tudo se deu início na Sexta-feira Santa. Eu peguei 4 dias de folga do trabalho e resolvi farrear com amigos e amigas. Nas 2 primeiras noites, no caso da sexta e o sábado, nada de estranho havia ocorrido conosco, e ainda passei pelo local onde tudo aconteceu, mas não vi nada. Porém, na noite do domingo de Páscoa, foi que aquele ser estava na estrada. No domingo, começamos a beber no sítio do pai de um dos meus amigos, que aqui chamarei de Leandro. Esse sítio era numa parte bem rural, e para se chegar até lá, o único caminho era uma pequena estrada de chão. Pois bem, estávamos curtindo o feriado lá, pois tinha uma grande piscina, além de uma churrasqueira também, onde passamos 3 dias assando carne e bebendo muita cerveja. O planejado seria ficar somente ali no sítio. Porém, ao meio-dia, soubemos de uma festa que iria acontecer no interior próximo dali, que não daria nem 20 minutos de moto. E como a gente já estava curtindo, resolvemos ir nessa festa para fechar o feriado com chave de ouro. Mas se eu soubesse o que veria naquela noite, jamais teria saído daquele sítio. Por volta das 8 da noite a gente já estava saindo. Na minha moto levei minha amiga, que aqui chamarei de Luana, e meus outros 3 amigos levaram as outras garotas. A ida foi muito tranquila. Não vimos nada pelo caminho. Chegamos na festa e já estava aquela animação. Várias pessoas e o som tocando. E foi tudo bem até mais ou menos umas 11 horas, pois a Luana, a moça que estava comigo, pisou em um monte de caco de vidro e acabou furando seu pé. Ela, que estava muito assustada, resolveu retornar para o sítio. E nessa dela querer retornar, as outras meninas começaram a querer voltar também. Mas nós homens queríamos ficar ali até a festa terminar, que ia ser somente por volta das 5 da manhã. Então a gente fez o seguinte: íamos deixar as moças no sítio e logo depois retornaríamos para ficar até terminar. Então nisso pegamos as motos e levamos elas. E foi aí que vimos aquele bicho na beira da estrada, pela primeira vez. A cerca de uns 7 minutos para a gente chegar no sítio, o farol da moto focou numa coisa que estava a uns 20 metros da estrada. Eu, que vi aquilo primeiro, falei o seguinte: "Ô pessoal, o que é aquilo dali?" Quanto mais a gente se aproximava, mais estranho ia ficando, pois aquela coisa peluda meio que foi virando seu corpo, para que a gente não conseguisse ver a sua cara. O Leandro, que era acostumado com a região, falou assim pra gente: "Isso daí é só um porco, Luciano." Eu achei bem estranho, mas relevei. Seguimos pro sítio e entramos só para ir no banheiro. E íamos logo retornar. Mas primeiro fui fazer um curativo no pé de Luana. Mas os meus amigos queriam retornar logo para a festa. E mandei que eles fossem na frente, pois conseguiria alcançá-los na estrada. Pois dali, a moto mais potente era a minha, uma CB300. Então meus amigos seguiram para lá. E eu fiquei sozinho limpando o ferimento da Luana, que estava cheio de cacos de vidro. Após colocar um curativo em seu pé, segui bem rápido para a festa.
E foi nessa hora que aquele bicho me atacou. Eu devia estar a 80 por hora. Na ida, assim como na vinda, aquele estranho animal estava no mesmo lugar, a cerca de uns 20 metros da estrada, e fiquei o tempo todo olhando para ele. E foi quando estava quase lado a lado com o bicho que ele virou seu pescoço e vi a sua cabeça. E juro por Deus que era muito parecido com a de uma pessoa, só que sua mandíbula era como de um animal, além de ser cheia de pelos. Uma coisa normal e muito feia. Aquela aberração, ao me ver sozinho, de uma vez começou a correr vindo na minha direção. Nessa hora, a minha única reação foi de acelerar a minha moto e sair dali o mais rápido possível. E pelo retrovisor vi que o bicho não correu atrás de mim. Ele só veio até a estrada e parou. E então passou bem rápido para o outro lado. Eu, me tremendo de medo, só acelerei para sair logo dali. Quando cheguei na festa, os meus amigos perceberam meu medo e expliquei o que tinha acabado de acontecer. E eles disseram que vi uma miragem, ou senão que estava mentindo, pois para eles eu ainda estava sob o efeito do álcool. Porém, naquela noite só bebi 4 latinhas de cerveja. E se tem uma coisa que não me deixa bêbado, é a cerveja. Mas enfim, fiquei ali na curtição, mas morrendo de medo. E o tempo todo pensando nas moças que haviam ficado sozinhas no sítio. E foi naquela noite que jurei para mim mesmo que nunca mais sairia assim sozinho à noite. No outro dia voltamos de manhãzinha, e quando chegamos no sítio, as moças falaram que não viram nada. Então foi aí que todos começaram a brincar com a minha cara, dizendo que eu estava com medo de um porco. Mas nem liguei muito para aquelas provocações, pois sei o que vi naquela estrada, e aquilo não era um porco. Na segunda de tarde voltamos para as nossas casas, e além de meus amigos não contei a mais ninguém essa história, mas eles, por zoação, contaram para os outros amigos, e eu vivi sofrendo provocações da parte deles por muitos anos, até o dia em que decidi não sair de noite com eles. Só aí que esse ocorrido foi sendo esquecido aos poucos, e hoje só saio para curtir durante o dia, em sítios, um churrasco e festa. Hoje é raro eu ir para uma, só vou para aquelas que a prefeitura faz, como as de fim de ano ou de aniversário da cidade, e fico somente até as 10 da noite, nada além disso. Quanto ao bicho que vi naquele dia, foi a minha avó que me disse que era um lobisomem, e que o motivo para tê-lo visto foi um castigo de Deus, por estar desrespeitando uma época santa. Aquilo era muito bizarro, tinha feições humanas, mas ao mesmo tempo de algum animal. Ele era peludo e corria bem rápido, mas não tão rápido quanto a minha moto. E creio que se eu estivesse a pé, com toda certeza ele me pegaria. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.